Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu quero falar um pouco essa noite sobre alguns inimigos da promessa. Então o tema de hoje é inimigos da promessa. O texto está lá em primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 15, os 6 primeiros versículos. Diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levantando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Tira só um pouquinho desse agudo aí. Queridos, Deus ele já tinha dado uma promessa a Abraão. Vemos isso no capítulo 12. Acabamos de ler o capítulo 15. Mas precisamos ler um pouco do 12 para a gente entender que promessa foi essa. No capítulo 12 diz assim: então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Até aí. Irmãos, aí começa a jornada de Abrão. E essa jornada dele começa tarde, onde Deus lhe dá uma promessa aos 75 anos de idade. Então vemos que até o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abrão, acontecem algumas coisas, acontecem alguns fatos que tentam desanimar Abrão de chegar até o cumprimento dessa promessa. E o primeiro problema que acabamos de falar é a idade. 75 anos, ele sai com sua mulher, com seu sobrinho Ló, vai para uma terra distante, em direção ao Negueb. Aí aparece o segundo problema: o Egito. A fome estava naquela região, ele teve que ir para o Egito. Chega no Egito, nós conhecemos a história, eu não vou me deter muito nessa história, mas ele cria um problema, outro problema ali. Ele vai de volta para o Negueb. Ele é expulso do Egito pelo faraó. Só que nesse momento ele já está bem financeiramente. Ele está bem próspero, ele já tem bem de vida. E aquele problema de abundância começa a criar outro problema. Problema entre ele e o seu sobrinho. Ele fala para o seu sobrinho: escolhe um lado, porque nós dois juntos não está dando certo. Vai cada um para um lado. E no capítulo 14, nós vemos que aparece mais outro problema. Na verdade, o seu sobrinho já estava no enrosco lá, e Abrão ele tem que arriscar sua própria vida
juntando mais de 300 homens para salvar o seu sobrinho em Sodoma. E a gente entra aqui no capítulo 15 e vemos que Deus, ele, em todo o trajeto, em todo o processo, Deus tem sido bondoso e misericordioso com Abrão. De que forma? Direcionando em todo o tempo, abençoando em todo o tempo, o livrando em todo o tempo, cuidando de Abrão o tempo inteiro, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das circunstâncias. Como acabamos de cantar aqui, nós devemos louvar e adorar o Senhor, não importa as circunstâncias. Mas além desses problemas, parece que se levantaram alguns inimigos, alguns fatores internos, vamos chamar assim, para fazer Abrão desistir da promessa. Porque no capítulo 15, até o capítulo 15, esse é o cenário que acontece com a nossa vida. Essa é a nossa história. Eu e você, nós recebemos uma palavra de Deus um dia. E a vida, ela tem seu curso. E passamos por diversas fases. Boas, não tão boas. Muitas vezes ruins. Com problemas, com dificuldades, com enfermidade, por falta de dinheiro, ou até mesmo por muito dinheiro. Nós vemos aí o quão o dinheiro tem feito desastre nas famílias, principalmente herança, por divisão. Então nós vemos que tudo isso acontece em nossos dias. Desemprego, e até mesmo a morte. Alguns desses problemas são a causa, ou são as causas de muitas pessoas abandonarem a fé, desistirem da fé, ou até mesmo desistir da promessa que Deus deu a ela um dia. Por isso que temos aí uma margem muito grande de desviados no Brasil, por causa desses problemas. Todas essas pessoas praticamente receberam uma promessa de Deus um dia na vida dela. Mas por conta desses problemas externos, fatores externos, desistiram ou abandonaram a fé. Desistiram da promessa. E além disso, além desses problemas externos, além desses fatores externos, a gente vai ver que no capítulo 15, Abrão teve que lidar com fatores internos. A maioria dos fatores aqui, desses elementos, são elementos internos, coisas que o tempo inteiro vêm sobre nós para que a gente retroceda, para que a gente volte. Deus estabelece um alvo, mas às vezes esses problemas internos agora nos bloqueiam, nos paralisam. São os Sanbalates e Tobias que nos impedem de concluir ou dar sequência no projeto que Deus estabeleceu um dia para as nossas vidas. A gente vai chamar isso de os inimigos da promessa. Eu coloquei alguns aqui para a gente trabalhar essa noite. O primeiro inimigo, medo. Versículo 1, Deus fala para Abrão. Ele ainda não era Abraão, ele aqui era Abrão ainda. Deus fala para ele: não tenha medo, Abrão. Por que Deus ele fala isso? Provavelmente Abrão ele teve algum medo em todo o seu processo, e talvez alguma razão fez Abrão ter medo. Ele tinha passado desde o capítulo 12 por diversas situações de perigo, de adversidade e até mesmo da morte. Se você olhar um pouco lá atrás, nós vemos no capítulo
12 e 13, que ele passa por alguns apertos. Muitos homens e mulheres de Deus na história tiveram que enfrentar os seus medos. Abraão era um homem comum, como eu e como você. O medo, ele aparece. É um dos inimigos da promessa de Deus, onde quer fazer a gente paralisar, porque o medo, ele paralisa. Quando olhamos isso na vida de Davi, quando ele enfrenta Golias, a gente vê que talvez por um certo momento Davi ele tivesse medo, mas Deus ele deu coragem para Davi. Eu sempre digo que essa coragem que Deus deu a Davi não é uma coragem humana, é uma coragem divina, uma coragem que vem do céu, uma coragem enraizada na palavra de Deus. Portanto, vemos aqui que Deus fala para Abraão: não tenha medo, Abraão, não tenha medo, não temas. Talvez você esteja passando por esse momento na sua vida, onde o medo tem deixado você de visualizar ou de lembrar da promessa que Deus te fez um dia. Não tenha medo. Não deixe esse inimigo roubar a promessa de Deus na sua vida. O segundo inimigo é a independência. No versículo 1 ainda, na parte B, Deus ele fala com Abraão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Bem provável que Abraão ele começou a esquecer da sua dependência de Deus. Ele já estava bem financeiramente, ele já tinha um exército bem formado, armado, estava bem protegido, com muitos homens de guerra, então tinha uma certa segurança. Mas talvez Abraão tivesse algum momento em que ele esqueceu dessa dependência de Deus, e Deus fala para Abraão: olha, eu sou o seu escudo. Não confie em todo o armamento que você tem, nos recursos que você tem. Não se torne independente. A Bíblia diz em Provérbios que a soberba antecede a queda. Quando a pessoa ela cai, é porque ela já passou pela soberba. Por isso que Provérbios vai dizer, a palavra de Deus vai dizer: olha, cuidado com a soberba, porque se você deixar seu coração soberbo, você já está pertinho da queda. Cuidado. Por isso que a Bíblia nos ensina na oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação. Só faz essa oração quem depende de Deus, porque temos que fazer isso todos os dias, irmãos. Deus, não me deixe cair em tentação. A tentação é diária. A tentação ela vem em várias áreas da nossa vida. Na de Abraão veio, e Deus fala: olha, eu sou o seu escudo. Não se esqueça disso, Abraão. Se você achar que essa proteção que você tem de guerra, se essa proteção que você tem financeira, se você está embasando a sua proteção nos seus recursos, cuidado. Muitas pessoas caíram dessa forma. E a gente sabe, irmãos, que muitos artistas, nós conhecemos muitos, que quando chegaram no topo,
esqueceram de depender de Deus. Quantos músicos? Quantos músicos? Quantos líderes? Quantos pastores? Porque acharam que a proteção deles era o seu conhecimento, era o seu diploma, eram os seus recursos financeiros, era a sua patente. E aí se tornaram independentes e veio a ruína. Desistiram da promessa. Esse inimigo corrompeu o cumprimento da promessa. Terceiro inimigo da promessa: sabedoria humana. Versículo 3, a parte B do versículo, Abraão chega para Deus e fala: o Senhor não me deu nenhum filho, o servo de minha casa será o meu herdeiro. Olha, a sabedoria do homem, irmãos, é enganosa. A sabedoria humana é enganosa. E a gente sabe que no capítulo 12, Abraão dá um de esperto, um de sábio. A gente chamaria aqui de jeitinho brasileiro, sabe? Ele está chegando no Egito e diz para sua esposa: amor, você é bonita demais. Os caras vão matar eu e vai ficar com você. Então vamos fazer o seguinte: dá uma mentira, faz uma mentirazinha aí. Diz que você é minha irmã, porque eles vão poupar a minha vida. Abraão, ele estava preocupado com a vida dele. A sabedoria humana, ela é enganosa. A sabedoria humana, ela é egoísta. E a Bíblia vai dizer que até demoníaca. Tiago vai dizer isso. Precisamos buscar a sabedoria que vem do alto. Tiago capítulo 3 diz assim, versículo 14: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de, entre aspas, sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Olha o que a palavra de Deus diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Então, irmãos, cuidado com esse inimigo. Sabe, sabedoria humana. A Bíblia é muito clara, precisamos buscar sempre a sabedoria do alto, porque a sabedoria do alto, ela é pura, ela é transparente, ela vem com amor, ela é de confiança. A sabedoria é cheia de misericórdia, tem misericórdia do outro. Mas a sabedoria humana, ela só pensa em si. Abraão, por um momento, pensou nele. Quando ele abre mão do seu casamento por conta da sua própria vida. Olha, eu não posso morrer, então finge que você é minha irmã. Quarto inimigo, acomodação. Versículo 5 diz que Deus fez assim, levantando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas. Eu conheço muitas pessoas que disseram que Deus me chamou, que disseram: olha, eu tive um chamado de Deus para tal coisa, pastor, mas que no decorrer do processo elas acomodaram. Aqui tá bom, aqui tá gostoso, aqui tá legal. Quantas pessoas que eu conheço, já tive a oportunidade de conversar, e lá atrás elas falaram: olha, eu tive um chamado para pastor, mas se acomodaram, deixaram de lado, foram viver a vida,
E aí a gente se pergunta, será que foi chamado de Deus? Ou foi buzinado por Deus? Ou foi buzinado por outra pessoa? Talvez por um profeta qualquer. Queridos, não podemos ficar esperando as coisas caírem do céu. Abraão, ele não podia ficar sentado, parado. Era necessário ele levantar, ir para fora, da onde ele estava, da sua tenda, olhar para o céu, e Deus ainda faz uma brincadeira com ele, né? Conte as estrelas, para ver se você consegue. Porque ficar parado não resolve, irmãos. É necessário sair do lugar. Se Deus te deu uma promessa, com certeza Ele vai te dar outras direções para você fazer. Não é para você ficar sentado no sofá ou com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como diz aquele louvor, né? É necessário se levantar. Deus tinha uma promessa logo do início do cristianismo. É necessário alcançar o mundo. Os discípulos, por um momento, relaxaram, se acomodaram. E Deus teve que fazer o quê? Foi enviar uma perseguição para esses caras acordarem. Eu tenho uma promessa com o mundo. A promessa é alcançar o mundo. E os discípulos estavam acomodados. Aqui está bom em Jerusalém, né? O fogo está caindo, não falta alimento, Deus está multiplicando, e é necessária uma perseguição. Queridos, uma das lições que eu tenho aprendido nessa pandemia é justamente isso. Onde muita gente, muitos cristãos estavam acomodados, sentadinhos no banco, e Deus está despertando. Olha, tem uma promessa na tua vida e através da tua vida, porque o propósito maior é alcançar a última família da terra. E é necessário, irmãos, não vai ser preciso uma Covid-20 para a gente levantar e buscar e trabalhar pelo processo de conclusão da promessa maior de Deus, até que Ele venha, até que Jesus venha, até que Jesus venha buscar sua noiva. Quinto inimigo da promessa, a dúvida. Versículo 6 diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Se foi Deus que deu uma promessa, irmãos, só temos duas opções: ou crer e aguardar, ou duvidar, e como consequência dessa dúvida a gente vai desistir, com certeza. Não vamos muito tempo, não vamos muito longe. A dúvida é um dos piores inimigos para receber a promessa. É necessário crer, aguardar. Abraão, ele creu, e não é um crer que a gente diz a fé na fé, porque isso se chama fideísmo. Ele creu no Senhor, ele creu na pessoa de Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Isso foi válido para Deus. Se ele não duvidou, logo ele recebeu. Por isso que no autor de Hebreus, no capítulo 11, já estou encerrando já, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe
e que recompensa aqueles que o buscam. O versículo 8 diz: Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhes havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Qual desses inimigos tem tentado te desanimar? Precisamos nos espelhar num cara de 75 anos, que já sem vitalidade, acreditou. Não tinha força física, mas dentro do interior havia uma força sobrenatural que aguardava a promessa, porque ele sabia que Deus era fiel para cumprir aquilo que lhe havia prometido. Louvado seja Deus. Nesse momento eu peço que você, nesse exato momento, você olhe para dentro, ou olhe para trás, olha para o retrovisor da tua vida, e lembra da promessa, ou das promessas que Deus fez a você. Talvez já estão em algum cantinho, talvez você esqueceu dessas promessas, talvez você desanimou na caminhada, talvez essas promessas até já morreram, você fala, não existe mais. A promessa de Deus ainda continua de pé. Eu gosto muito desse texto, 2 Coríntios, depois eu vou orar e os meninos já vão estar cantando a última canção aqui. 2 Coríntios capítulo 1, diz assim, ó: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Aleluia. Quantas foram as promessas de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida? O Senhor diz sim em Cristo, na pessoa de Cristo. E o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Eu e você só devemos fazer, sabe o quê? Amém, Senhor. A promessa foi há 20 anos atrás, mas amém, para a glória do Senhor. O meu filho precisa voltar para os caminhos do Senhor, amém, para a glória do Senhor. O sim já foi confirmado em Cristo. A minha família precisa ser restaurada, amém, para a glória do Senhor. O sim já tem em Cristo. Aquela porta que eu estava esperando há tanto tempo, e o Senhor me prometeu, eu estou aguardando. Para mim, amém. Amém, para a glória do teu nome. Porque em Cristo já está concretizado. Já está em Cristo. Efésios vai dizer, nas regiões celestiais já estão guardadas. Apenas nós precisamos se apropriar delas. Como, pastor? Amém, para a glória de Deus. Como eu disse agora há pouco, nós só temos duas opções: ou crer e aguardar, ou duvidar, e logo a gente se perde na caminhada, a gente desiste da promessa de Deus para as nossas vidas. Olha para a sua vida, meu irmão. Olhe para as promessas que Deus tem para a tua vida.
Talvez eu estou falando aqui com alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, afastado da presença do Senhor. Talvez você já passou por algum ministério, talvez você já tocou, talvez você já cantou no louvor, talvez você já trabalhou no ministério de crianças, talvez você já trabalhou em algum lugar da igreja, porque era a promessa de Deus para a tua vida, e você, por algum problema externo ou inimigo da promessa interna, que te fez paralisar. Essa é a noite de você retomar. Essa é a noite de vitória. Essa é a noite que Deus quer renovar a tua vida. Deus quer renovar e te lembrar das promessas que Ele tem para a tua vida. E Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar. Amém?